Gente, vamos dar sequência então ao raciocínio que a gente estava desenvolvendo no vídeo anterior a respeito de forças internas e forças externas atuando num sistema de partículas, tá? Então, o ponto que a gente parou aqui foi o seguinte, né? Nós aplicamos a partir da definição de posição do centro de massa, a gente chegou numa expressão para a segunda lei de Newton aplicada ao movimento do centro de massa, né? A gente viu que a massa do corpo como um todo vezes a aceleração do centro de massa é igual a resultante total, né, a somatório total de forças atuando naquele conjunto de partículas, naquela coleção de partículas, tá? Só que esse somatório, eu posso dar uma enxugada nele, né? Eu posso dar uma simplificada naquele número de parcelas que está colocado ali. Pelo seguinte, a gente viu que para cada partícula localizada, para cada partícula, né, colocada aqui nesse sistema de partículas, né? Esse aqui pode ser um corpo que está transladando e rotacionando no espaço, tá? Para cada partícula eu tenho forças externas e forças internas, devido às interações entre as próprias partículas, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, força-peso atuando nesse cara, e as forças, a força-peso atuando nesse e atuando nesse, e as forças moleculares, por exemplo, ou forças interatômicas, atuando entre essas partículas I e J, né? Quando eu levar todo esse conjunto de forças para esse somatório e fizer a mesma coisa para todas as outras partículas, quando eu colocar aqui tudo nesse somatório, quem que vai sobreviver nesse somatório? Vai sobreviver apenas as forças externas, porque as forças internas elas formam pares de ação e reação, e quando eu somar esses vetores nessa coleção de parcelas aqui, eles vão se cancelar. Então, como eu estou analisando o comportamento global do sistema de partículas, essas forças, né, que formam pares de ação e reação vão se cancelar nesse somatório. E aí, no fim das contas, então, eu vou reescrever esse camarada, essa equação, da seguinte forma. Eu vou ter que a massa vezes a aceleração do centro de massa do sistema é igual ao somatório apenas das forças externas que estão atuando naquele sistema de partículas. Então, exemplo de forças externas, por exemplo, a força-peso. Pode ser, por exemplo, se tiver uma pessoa que está empurrando esse corpo, então essa força externa que a pessoa está fazendo vai entrar nesse somatório. Se eu tiver, por exemplo, uma corda amarrada nesse corpo e puxando esse corpo, a tensão na corda é um exemplo de força externa, vai entrar nesse somatório. Se eu tiver, por exemplo, uma mola esticada que está amarrada nesse corpo e puxando esse corpo ou empurrando ele, a força elástica vai entrar nesse somatório, que é uma força externa. Então, toda força normal, por exemplo, né, se esse corpo está apoiado na superfície, a força normal entra nesse somatório também. Então, todos esses são exemplos de forças externas. E aí, qual é o conteúdo físico fundamental dessa equação aqui, pessoal? Olha só. Massa vezes aceleração é igual ao somatório apenas das forças externas atuando na minha coleção de partículas que formam aquele corpo. Então, essa equação me diz o seguinte, que a massa total vezes a aceleração do centro de massa é igual a resultante de forças externas atuando naquele corpo, né? Então, F1 mais F2 mais F3 mais F4 mais F5 mais Fn externo. Então, essa equação diz para a gente o seguinte, o conteúdo físico fundamental dela é o seguinte, que apenas as forças externas é que são capazes de modificar o movimento do centro de massa. Ou seja, apenas as forças externas é que causam aceleração do centro de massa. Ou seja, modificam o movimento de translação do centro de massa do sistema. As forças internas, elas só servem para uma coisa, para manter o objeto, por exemplo, no estado sólido, né? Então aqui, por exemplo, nesse apagador, você tem zilhões de moléculas aqui e zilhões de forças entre elas, né? Mas essas forças só servem para manter o meu estojo em estado sólido. Elas não modificam a translação do estojo, né? Ou desse apagador. Então, se esse apagador está aqui, ó, se ele está aqui quietinho, quais que são as forças externas que estão atuando nesse apagador aqui que está quietinho? Bom, você tem a força-peso que está atuando nele, né? E você tem a força normal que o quadro exerce sobre ele. E as duas se anulam, né? Elas têm a mesma intensidade. Então, olha só. Nesse exemplo ali, ó, a resultante de forças externas não é zero.
Porque o peso é anulado pela normal. Então, se eu não tenho resultante de forças externas, ou se o somatório de forças externas é zero, significa que a aceleração do centro de massa é zero. O que isso significa? Que esse estojo está parado e vai continuar parado. Porque as forças internas não modificam o movimento dele, apenas forças externas. Para esse cara entrar em movimento, eu sou o agente externo, tenho que vir aqui e dar um peteleco nele. Vir aqui e aplicar uma força externa nele. Se eu aplico uma força externa nele, aí o lado direito aqui da equação é diferente de zero, então ele vai ter aceleração. Tá? Então olha só, como é que isso faz todo sentido, né? Olha só como é que seria super estranho se esse estojo aqui está parado, e aí, bom, você tem forças internas, ok? Se as forças internas, que são essas aqui, né? Se elas modificassem o movimento do centro de massa, então esse cara aqui está parado e de repente ele, puf, começaria a andar espontaneamente. Tenho certeza que ninguém nunca viu uma situação dessa, né? O negócio está parado e espontaneamente começa a andar, né? A não ser aí em filme de terror, alguma coisa desse tipo, né? Mas se o negócio aqui está parado, ele vai, fisicamente falando, né? Ele vai continuar parado, porque a resultante de forças externas é nula. Então o centro de massa não vai ter aceleração, não vai modificar o seu movimento, então ele vai continuar parado, né? Um outro exemplo que a gente pode dar, imagina que você está dentro do carro, você está sentado lá no banco do motorista, aí você desengrena o carro, né? Tira o freio de mão, deixa o carro ali no ponto morto, o carro está na horizontal, tá no plano. Aí você está paradinho, está quietinho lá sentado no banco do carro, e aí você começa, de dentro do carro, você começa a empurrar o para-brisa do carro. Será que o carro vai começar a andar espontaneamente? Claro que não, né? Aliás, seria ótimo, né? Imagina, o carro está todo desligado, aí você empurra o para-brisa e o carro começa a andar. Você não ia gastar uma gota de gasolina nunca mais na vida, né? E aí as empresas de petróleo e tudo iam tudo à falência, né? Mas isso não acontece, infelizmente, né? Porque se você está dentro do carro e você está aplicando uma força interna no carro, forças internas não modificam o movimento do centro de massa, apenas forças externas, né? Quando você está dentro do carro, você faz uma força no para-brisa do carro, só que o para-brisa do carro faz uma força em você também. Então, no fim das contas, levando em conta o sistema de partículas, né, que é o sistema carro-motorista, as forças internas vão se cancelar. Então, se você não tem forças externas diferentes de zero, você não vai ter aceleração. O carro vai continuar parado. Agora, se você sai do carro e começa a empurrar, aí você é um agente externo. Você está aplicando uma força externa no carro. Aí o carro começa a andar, né? Porque a força externa, que é a força que você está fazendo, é diferente de zero. Se o lado direito da equação é diferente de zero, o lado esquerdo é diferente de zero. O carro vai ter aceleração, ele vai sair do estado de repouso e vai começar a andar, né? Outro exemplo também que eu costumo dar. Imagina assim, eu estou aqui parado, né? Aí eu começo a puxar aqui o meu cabelo, vou puxando aqui o meu cabelo. Eu vou sair voando aqui pela sala. Aí você pode pensar assim, pô, peraí, se eu estou fazendo uma força aqui no meu cabelo, então por que eu não saio voando? Eu não saio voando porque, do mesmo jeito que a minha mão faz uma força na minha cabeça, faz uma força no cabelo, o meu cabelo faz uma força na minha mão. Então, são forças internas. Forças internas formam um par de ação e reação, consequentemente não modificam o centro de massa. Só se, né, alguém amarrar minha mão aqui numa corda e me suspender aqui pelo alto e me puxar, aí está aplicando uma força externa na minha mão, aí eu vou sair voando, eu vou sair passeando por aí. Mas se eu simplesmente puxar aqui meu cabelo, eu não vou sair voando, porque forças internas não afetam o movimento do centro de massa, ou seja, não modificam o movimento global do sistema. Forças internas só servem para manter o corpo, né, em estado sólido, né, ou seja, para manter o corpo coeso, ok? Então, beleza. Feito isso, gente, vamos fazer aqui 2 exemplos, tá? Começar por esse aqui e depois a gente faz mais um, tá legal? Então, olha só, qual que é essa situação que está colocada aqui? Ó? Eu tenho 4 partículas de mesma massa, tá? Aqui é massa M, aqui também e aqui também. 4 massas, né, formando aqui um quadradinho, e essas massas, elas são interligadas por molas, tá?
Então, esse conjunto aqui está submetido à ação de três forças. Essa força aqui inclinada, essa força F2 e uma força F3. Tá? Digamos que eu conheço a intensidade de cada uma dessas forças, tá legal? E as direções delas são essas aqui. Eu quero achar a aceleração do centro de massa. A aceleração do centro de massa do sistema é igual a quanto? Tá ok? Então, olha só. Esse quadradinho interligado por molas, esse conjunto de partículas interligados por molas, aqui eu tenho tanto forças internas, que são realizadas pelas molas, quanto forças externas, que são forças aplicadas por uma pessoa, por uma corda, seja lá o que for, que é o F1, F2 e F3. Né? As forças internas não modificam o movimento do centro de massa, apenas as forças externas. Então, é elas que eu vou utilizar para aplicar nessa equação e achar a aceleração do centro de massa. Primeiro, onde que está o centro de massa desse conjunto de quatro massinhas aqui, gente? Olha só. Isso aqui é um quadrado, tá? As massas são iguais. Então, tá, tudo bem. Eu poderia pegar lá a definição de centro de massa, fazer a conta bonitinho. Mas logo de cara já dá para sacar que o centro de massa está localizado no meio desse quadrado, certo? Então, esse quadrado aqui, ele pode oscilar devido à elasticidade das molas e, ao mesmo tempo, transbordar. E eu quero achar a aceleração do centro de massa. Tá? Então, as forças internas não causam aceleração, apenas as externas. Né? Então, eu vou ter o seguinte, a massa total, M vezes o A do centro de massa, é igual ao somatório de forças externas, que é o F1 mais F2 mais F3. Né? Então, vai ser o F1, soma vetorial com F2, soma vetorial com F3. E essa massa total aqui, já vou colocar de uma vez, né? O M grande é 4 vezes o Mzinho, né? A massa total do sistema de partículas. Então, vai ser 4Mzinho vezes a aceleração do sistema de massa. Né? Vamos pegar a componente X dessa equação aqui, né? Então, 4, vamos pegar isso aqui, vamos dividir nas componentes X e Y da aceleração do centro de massa. Então, eu vou ter aqui 4 vezes a massa das partículas, vezes a aceleração do CM no eixo X é igual. Vamos pegar as componentes X dessas forças aqui e fazer uma soma delas, né? Então, aqui eu tenho o F1 projetado no eixo X, é F1 cosseno de 45, né? Então, eu vou ter aqui F1 vezes cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, né? Eu já vou colocar aqui, raiz de 2 sobre 2. Mais o F2 é todo paralelo ao eixo X e positivo, né? Porque ele aponta no sentido positivo do eixo X. E a mesma coisa para o F3. Então, mais F2 mais F3. Agora, eu vou pegar essa equação, a componente Y dela, né? Então, eu vou ter aqui 4M vezes a aceleração do centro de massa no eixo Y, ou seja, o centro de massa ele vai ter aceleração tanto horizontal quanto vertical, né? É isso que eu estou calculando aqui. Então, no eixo Y, olha só, esse cara não tem componente Y, nem esse, só esse aqui. Então, eu vou ter F1 seno de 45. Né? O F1 cosseno é a componente X. O F1 seno é a componente Y, que é positiva, né? Atua na direção positiva do eixo Y. Então, eu vou ter F1, que é o módulo, né, da força F1, vezes o seno de 45, que é a raiz de 2 sobre 2 também. Então, pronto, como é que fica a expressão das acelerações? Né? Vamos finalizar aqui.
Então, como é que fica? A aceleração no eixo x, né? A aceleração do centro de massa no eixo x, ela é positiva e vai ser, então, F1 raiz de 2 sobre 2 mais F2 mais F3, são os módulos das forças, né? Dividido por 4m. É a aceleração positiva do centro de massa, né? Independente da oscilação das forças internas que acontece aqui nesse sistema, o centro de massa se desloca com aquela aceleração no eixo x, né? E no eixo y, como é que fica? Então vai ser simplesmente F1 raiz de 2 sobre 2. Tudo isso dividido por 4m. Nesse caso aqui, né, vai ficar F1 vezes raiz de 2 sobre 8m. As duas acelerações são positivas, né? Ou seja, eu tenho uma aceleração para a direita e para cima, e eu poderia fazer a resultante das duas também, né? Eu tenho essa aceleração aqui, ó, é o A do centro de massa no eixo x, e a aceleração A do centro de massa, que é o centro de massa, né? No eixo y. Poderia fazer a resultante das duas, aplicar um teorema de Pitágoras, né? E achar a resultante, né? O A total, o A do centro de massa global, A quadrado, vai ser o quê? A do centro de massa na direção x ao quadrado, mais o A do centro de massa no eixo y ao quadrado, né? Eu posso tomar a raiz disso. Onde o ACM na direção x é esse cara, o ACM na direção y é aquele cara. Vamos fazer agora um outro exemplo, pessoal, antes de encerrar esse vídeo, ainda falando, né, de forças internas e forças externas, que é uma situação bem interessante que acontece no caso de explosões, né? Por exemplo, uma granada, né, um míssil, seja lá o que for, um objeto explosivo, né? Numa situação desse tipo, você tem um corpo inicialmente todo ali coeso, né? E quando acontece uma explosão, você tem lá que os fragmentos eles saem voando, né? Cada um na sua direção. Mas é interessante a gente ver que no ato da explosão, as forças que atuam no sistema são forças internas. Então, embora eu tenha fragmentos indo nas mais variadas direções, essas forças, a força interna, que é o conjunto de forças internas que é resultado da explosão, não vai modificar o movimento do centro de massa do sistema. Então, por mais complicada que seja a trajetória dos fragmentos dessa explosão, o movimento do centro de massa continua igualzinho o movimento que ele tinha antes da explosão, porque forças internas não modificam a aceleração, não modificam o movimento do centro de massa. Então tem uma aplicação bem interessante disso, que é no caso de uma granada executando um movimento do tipo movimento de projéteis, e aí em algum momento da explosão ela vai se fragmentar, mas o centro de massa continua o movimento dele como se nada tivesse acontecido, né? Vamos explorar esse exemplo aqui agora, tá? E vai ficar mais claro. Na verdade, o que eu vou fazer aqui agora é aplicar essa equação. E aí vai ter uma consequência bem interessante aqui para a gente analisar, tá? Então, exemplo.
Olha só, gente, esse exemplo aqui, então, é um exemplo bem interessante e que não é muito intuitivo, assim, no primeiro momento, mas que vai fazer todo o sentido com base nessa discussão que a gente acabou de ter, né, sobre forças internas e forças externas, tá? O que acontece aqui, gente? Digamos que você tem um projétil explosivo, né, uma granada, uma bomba, um míssil, alguma coisa assim. Aí é outra coisa, né? Aqui a gente vai desprezar atrito, tá? A gente vai considerar que apenas a força-peso atua em toda a situação, tá? Então a gente vai desprezar a resistência do ar, tá legal? Então dentro dessa aproximação, uma bomba que ela é lançada, então o centro de massa dela vai descrever uma trajetória do tipo lançamento de projéteis, né, que a gente já estudou. Só que aí, em um determinado momento aqui da trajetória, essa granada ela vai explodir, essa bomba ela explode e vai jogar fragmentos para todas as direções. Tá? Então vamos fazer o seguinte, as forças que são resultado da explosão são forças internas. Forças internas não modificam o movimento do centro de massa. Tá? Então vamos analisar quais as forças externas que atuam nesse sistema depois que a bomba explodiu e os fragmentos estão voando lá no ar antes de bater no chão. Tá? Então olha só, gente, depois que a granada explodiu, né, tem lá os fragmentos voando cada um na sua direção, vamos aplicar a segunda lei de Newton para o centro de massa. Olha só, o que aquela equação me diz? Que a massa total do sistema, ou seja, a soma das massas de cada um desses fragmentos, vezes a aceleração do centro de massa do sistema, é igual ao somatório de forças externas atuando nessas partículas. Como eu estou desprezando o atrito com o ar, a única força que vai atuar nesses fragmentos, enquanto eles estão voando, né, ou seja, antes de bater no chão, enquanto eles estão no ar, a única força que está atuando neles é a força-peso de cada um deles. Então você tem a massa desse fragmento aqui, vezes, esses vetorzinhos aqui são os vetores velocidade, tá, gente? Não é força, não. Então você tem a força e as velocidades, tá? Senão vocês vão achar que isso aqui são as forças. Não, não é nada disso. Isso aqui são velocidades, tá? Só para mostrar que esses projéteis vão cada um para um lado, tá? Mas a força que atua nesse fragmento aqui é a massa dele vezes a gravidade, mais a força externa que atua nesse fragmento é a massa dele vezes a gravidade, mais várias coisas, a massa do enésimo fragmento vezes a gravidade. Só tem a força gravitacional atuando nesses caras nessa situação. Então, como é que fica aquela equação ali? Ó? Vou ter que a massa total vezes a aceleração do centro de massa é igual. Coloca o G em evidência aqui. Ó. Eu vou ter G que multiplica. O que sobra lá? Vai sobrar justamente a soma das massas. Então, M1 mais M2 mais várias coisas, Mn. Ou seja, G vezes a massa total. Ué, mas o que eu tenho aqui, gente? Esse M aqui, ó, é a massa total do sistema. Esse cara aqui, ó, é a massa total do sistema. Então, esse cara aqui vai cortar com esse todo lá, porque ele para esse todo. Então, no final, o que eu vou chegar? Eu vou chegar na seguinte conclusão. Curiosamente, eu acho que a aceleração do centro de massa é o próprio G gravitacional. O que essa equação está me dizendo, gente? Que independente do movimento estranho, do movimento que esses projéteis vão ter, independente da quantidade de fragmentos que explodem depois, independente dos fragmentos que saem voando depois da explosão, a aceleração do centro de massa é a aceleração gravitacional. Isso significa que o centro de massa, mesmo depois da explosão, ele continua executando um movimento do tipo movimento de projéteis. Então, antes da explosão, o centro de massa descrevia um movimento de parábola, né? E depois da explosão, ele continua submetido apenas à aceleração gravitacional. Significa que depois da explosão, ele continua seguindo esse movimento parabólico aqui, ó. Como se nada tivesse acontecido. Então, independente da intensidade da explosão, da quantidade de fragmentos resultado dessa explosão, o centro de massa não está nem aí para isso. O centro de massa continua descrevendo um movimento simples do tipo parábola. Isso é verdade enquanto as forças externas forem a força-peso. Aí, é claro,
Depois que essas partículas começam a bater no chão, aí eu tenho outras forças externas, que é a força do solo, né? Aí essa equação deixa de valer. Mas enquanto os fragmentos do projétil estão voando, apenas submetidos à força-peso, essa igualdade aqui se verifica. E o centro de massa funciona como se o corpo não tivesse explodido, como se a granada estivesse inteira. Então ele continua o movimento dele, continua executando um movimento do tipo parábola, né, do tipo que a gente já estudou, né, do tipo lançamento oblíquo. Tá legal? Então, em palavras, né, o que isso aqui significa? Que então, enquanto os fragmentos estão no ar, né? Ou enquanto os fragmentos estão suspensos no ar, né? Ou não, né? Não suspensos, né? Enquanto os fragmentos estão viajando, né, pelo ar, né? Enquanto eles estão no ar, lembrando que a gente está desprezando a resistência do ar, né, o atrito, você vê que esse conjunto de forças externas aqui, nesse somatório eu incluí apenas a força peso, tá, em cada um deles. Aí sim vale aquele resultado. Tá? Então, enquanto os fragmentos estão no ar, o centro de massa, o CM, descreve uma parábola. Ou seja, o centro de massa não está nem aí para o movimento desses fragmentos. Ele segue uma trajetória